Iniciando mais um podcast Vale em Pauta de número 62. Podcast Vale em Pauta, lembrando que você pode se inscrever, porque aí você vai receber todas as notificações dos podcasts que nós saímos aqui toda semana com um podcast novo. Agradecendo aqui a presença do Dildo Júnior, que é o responsável por tudo que acontece aqui de bom, o nosso amigo William, da Ilustrativa. Lembrando que esse daqui não tem nenhum fim lucrativo, é feito aí Ilustrativa em 99 FM. Nosso convidado hoje é um conhecido e amigo meu de muitos e muitos anos, realmente, uma pessoa que eu admiro, tem um passado muito importante para o Vale do Ribeira, culturalmente é uma pessoa preparadíssima e o William vai contar para nós sobre o nosso convidado de hoje. É isso aí, doutor. Mais um grande podcast, uma pessoa especial, né? Prefeito tanto tempo no Vale do Ribeira. Quem é ele? Orlando Milan, casado com Célia Trentini Milan, pai da Mariana, do Rodrigo e da Gabriela. Formado em Geografia pela USP em 1975, ex-prefeito de Paraquaraçu em 3 mandatos, de 89 a 92, 97 a 2000 e 2001 a 2004. Autor de 3 livros. Bom, depois a gente fala mais sobre os livros aqui. Um amante declarado por viagens, com destinos aí a Europa, Ásia e África. E é isso aí. Antes de passar a palavra aí, doutor, eu vou passar aqui os nossos patrocinadores e a gente já dá início aí, tá bom? Falar primeiro da Impacta Consultoria Empresarial e Perícias, atuando com inteligência em negócios que transformam desafios em resultados. Como é que fala com o Marcão? Através do 1399804-8400. O Instagram da Impacta é o seguinte, é Impacta_Consultoria. Preciso falar também do Bora Vale. Bora Vale, seu app de mobilidade urbana no Vale do Ribeira. Única com cashback, motoristas femininas, disponibilidade 24 horas nos 7 dias das semanas, com ou sem agendamento. Baixe agora em sua loja de aplicativos. Bora Vale, carro por aplicativo. Um abraço aí para o Silas e para a Tati. Bem, professor Orlando Milan, prazer em tê-lo aqui. Eu que convivo e sou amigo seu de tantos e tantos anos, se não ouvi há algum tempo, e hoje vamos bater um papo. Pessoal que lhe conhece, outros não conhecem, querem conhecer. Começa, o senhor nasceu aonde? Como é que foi a sua infância, juventude? Dar uma boa tarde a todos vocês, agradecer o convite e podemos começar dizendo que quando eu nasci, lá há muito tempo atrás, ainda no outro milênio, em 1947, lá no bairro rural da Lagoa Seca, município de Adamantina. Que, na verdade, Adamantina, naquele momento que eu nasci, ainda não existia como município. Foi acontecer em seguida. Depois da zona rural lá da Lagoa Seca, meus pais mudaram para Adamantina, eu fui estudar, continuei estudando e tal. Depois que concluí o colegial, aí fui para São Paulo e entrei na faculdade de Geografia na USP. Mas no primeiro semestre já da faculdade, surgiu a oportunidade de fazer um curso de férias no Equador. Então, eu não tinha recursos adequados para fazer um voo para o Equador, etc. Então, eu fui de carona. Saí de São Paulo e aí fui com o trem do Noroeste do Brasil, fui de Bauru até Corumbá, de lá segui de trem até Santa Cruz de la Sierra, depois de carona de caminhões, fui seguindo, cheguei a La Paz, Lago Titicaca, e Cusco, fui para Lima, no Peru, e subi o deserto peruano, rumo norte, cheguei no Equador e em Quito, onde um mês depois de viagem, cheguei para fazer o curso de férias. Fiquei lá durante um mês, depois retornei. Concluindo a viagem toda, foram 100 dias nesse percurso aí. Então, o segundo semestre da faculdade eu perdi porque estava nessa viagem aí. Bem, mas isso era 1969. Em 75, eu concluí a faculdade de Geografia. E já no mesmo ano, eu parti para uma viagem para a África. Me atraiu a questão da África porque eu vi matéria
na imprensa que o deserto do Saara estava crescendo para o sul. Isso aí me atraiu, eu como geógrafo tal, falei: "Eu quero ver esse negócio aí de perto". E fui. Naquele tempo eu achei inconveniente gastar dinheiro, de uma passagem de avião, uns 8, 10 horas, então eu resolvi gastar o mesmo dinheiro de navio, e demorar aí uns 10 dias de viagem para chegar até a Europa, tal, e depois aí fui descendo para o deserto do Saara, né, da Espanha, aí atravessei o Estreito de Gibraltar e entrei em Ceuta, né, que é no litoral de Marrocos, aí é o território espanhol. E do Marrocos eu fui para a Argélia, da Argélia desci para atravessando o deserto do Saara, desci para o Níger e continuando a viagem de trem, caminhões e foi tocando, cheguei no Alto Volta, do Níger fui para o Alto Volta, do Alto Volta cheguei na costa do Marfim e eu conseguia caminhar dessa forma porque eu fiz um filme, naquele tempo era o Super 8, e eu fiz um filme sobre o Brasil em Super 8, em cada lugar que eu chegava eu passava, projetava o filme, que eu tinha todo o equipamento de projeção, eh, traduzido em francês, inglês e português, e da Costa do Marfim, de navio, fui outra viagem para a África. Então, só nesse navio foram 30 dias de viagem, que era um navio de carga, só tinha espaço para 4 passageiros. Eu consegui embarcar. E chegando na França, de trem, cheguei até a Suíça, porque na África eu conheci os rapazes da Suíça. E fui até o Valais, que é uma região da Suíça, e fiquei por lá mais uns 3 meses, só depois retornando para o Brasil, de novo de navio, né? Tomei lá em Gênova, na Itália, e no dia 13 de agosto de 76, cheguei em Santos, né, desembarquei. Um mês depois, exatamente no dia 12 de setembro de 76, eu cheguei em Pariquera-Açu e que fiquei sabendo, através de amigos de São Paulo, que tinha aulas disponíveis. E cheguei em Pariquera-Açu, então, e fui me instalando, né, lá na pensão da dona Nené, né, e o tempo passou. No ano seguinte, comprei um sítio, né, isso era 77. Em 78, aí me casei com a Célia. Lá em Adamantina. Não, a família estava lá. Eu, sim. Em 77 começamos a namorar, tá? E em 78 nos casamos e ela veio para cá também. Em 78 também eu prestei o concurso para magistério e fui aprovado. Escolhi Pariquera-Açu. A Célia também tinha sido aprovada em educação física, transferiu para Pariquera e assim nós fomos tocando a vida, né? E as coisas foram acontecendo, a gente fazendo um trabalho forte aí na área da educação, tanto no magistério como depois aqui em Registro, quando, com o passar do tempo, eu fui delegado de ensino. Lá naquele prédio que eu conheci o Onde era a Cristiano, rádio, é. onde era a rádio do Cristiano, o mesmo prédio que tinha a delegacia de ensino. Hoje não tem mais delegacia, é só divisão de ensino. Naquele tempo tinha a divisão e a delegacia. Eu fui delegado de ensino um tempo. No passo seguinte da história, fui candidato a prefeito em 88. Essa parte dele, o prefeito, por interromper, eu quero fazer uma colocação. É, Pariquera-Açu é conhecida porque Pariquera-Açu tinha 3 coisas famosas. Primeiro, o buraco quente, o sanduíche. Segundo, o Hospital Regional de Pariquera, que é uma maravilha, como obra, a melhor hospital da região. E terceiro, que tinha uma oligarquia que mandava na política. Ninguém conseguia furar, era um esquema que é aquela turma que sempre ganhava uma panelinha, digamos assim. Como é que foi a sua primeira campanha? Você que era uma pessoa que era da Adamantina, que não tinha raízes maiores lá, como é que foi essa campanha primeira? aquela campanha foi tipo surpresa para os que controlavam o município.
Já a oposição já havia ganho uma vez, sabe, em 69, quando o Nercílio foi prefeito, o Leonel vice, né, mas continuava sendo por ali a coisa. E a gente entrou, e era um tempo de mudança também, sabe? Com a eleição do Franco Montoro e uma equipe nova chegando, o seu Cícero, que tinha sido prefeito 3 vezes, mas vai acontecendo um desgaste, né, na política, quando vai sendo muito repetitivo, e a gente tinha uma proposta diferente, né? Então, uma campanha sem dinheiro de fora, de empresário, de nada. Era uma campanha, então, que foi de conquista, né? E interessante que nós tínhamos uma atuação muito forte na área cultural, né? Nós criamos lá o MECPA, que era o Movimento de Educação e Cultura de Pariqueraçu, e a opção de coisas, de artesanato, futebol, esporte, para cá e para lá, e em várias áreas do esporte, teatro, a gente ia incentivando, criando. E foi um trabalho de formiguinha durante alguns anos, sabe? Sem o adversário perceber muito bem a intensidade daquilo. Que essa surpresa fez com que a gente ganhasse por uma diferença pequena, né? E assim foi a primeira vitória. Senhor Orlando, eu queria voltar um pouquinho, porque assim, o senhor chegou concursado no Vale do Ribeira em 76. Estamos falando de 50 anos. Hoje, as pessoas falam que não, já não é fácil ser professor. A vida de professor não é uma das mais tranquilas. Mas somado a isso, como eram os desafios de lecionar em pleno ano 70 no Vale do Ribeira? Dificuldade e tudo mais. Como é que era isso no dia a dia? Pelo que eu ouço hoje da sala de aula, ouço, né? Porque estou aposentado, eu ouço. Naquele tempo era mais tranquilo. É mesmo? Mais tranquilo. Olha só. Havia mais respeito, etc. Atualmente parece que o negócio está meio desandado, né? Mas eu não tenho conhecimento. Qual a faixa, a idade dos alunos no qual o senhor lecionava? Era 8ª série para até o colegial, né? Então era um pessoal mais... O pessoal mais graúdo, né? É. Certo, certo. Agora, uma peça que é importante a gente saber, o que te motivou? Porque a transição de um professor para um político, apesar de ser comum, sempre fica aquela indagação, né? O que será que aconteceu para ele tomar uma decisão dessa de experimentar a política? Olha, não existe espaço vazio. Você vai trabalhando ali, vai atuando, e as coisas acontecem normalmente, sabe? Não era uma coisa assim, não tinha um plano Premeditada? premeditado. Quando cheguei aqui, não pensei na política, embora a política seja uma coisa inerente ao nosso trabalho de estudante, de participação, né? E aí você vai vendo que existe possibilidade de fazer um trabalho que seja de bastante penetração na comunidade, e aí vem ideias novas, né? E como a gente tinha viajado bastante e tal, aquelas ideias, né, de melhorar, de criar, sabe? E aí a gente acabou entrando e foi vendo que havia possibilidade, e também o que eu falo, já falei, a mudança da época, né? Então, saímos do período da ditadura para um período começando a democracia, e havia espaços, né, que precisavam ser preenchidos. E a gente foi por aí, e com um entusiasmo de muita gente. Tanto é que não gastei, não tinha dinheiro para gastar, e não gastei, né, para ninguém colocar cartaz em posto e colocar fotografia no carro, etc., como é hoje, sabe? Hoje está muito, muito ruim isso aí, sabe? No final do meu trabalho na política, era até desanimador ver pessoas que nunca tinham atuado dessa forma, e para colocar uma fotografia de um candidato, a deputado, etc., no carro, precisa de dinheiro, sabe? Tinha que pagar uma taxa, sabe? R$ 50, R$ 100. Então, isso aí foi degradando a política, e está muito em cima do dinheiro. Aí, Resumindo, quem tem mais leva mais então, vantagem. quem não tem dinheiro, fica muito difícil de entrar, de participar da política, porque é só ver aí o Congresso Nacional como é que está, né? Como é que tira aqueles
aqueles deputados e senadores de lá, se eles estão montados na grana e não vai abrir espaço. Fundo Porque já tem eleitoral e tudo mais. uma barbaridade. Nós, por exemplo, em negócio de fundo eleitoral, nós temos, não tinha nada disso. Agora, 5 bilhões de reais, no nosso tempo não tinha isso. Orlando, eu queria lembrar aqui para o pessoal, eu acompanhei bem as administrações do Orlando Milan e, pra você ter noção, William, Casa de Pedra, que ele descobriu, ele vai falar sobre a Casa de Pedra. Depois, os senhores terão noção, o centro de eventos do Pariquera, o Orlando construiu. A Tese das Nações, você inventou. Famoso centro de eventos no qual acontece a Eventos, Feibana. Fez tudo. Ele que construiu tudo Bacana. aquilo, bolou. Depois, Campina do Encantado, já ouviu falar? Campina do Encantado. O Orlando que descobriu. A Ah, é? administração Olha dele só. foi tremenda. Ficou um centro lá gastronômico, ele incentivou. Na época, era um lugar que todo mundo ia para Pariquera vai comer. Você comia uma cantina italiana em primeira, você tinha batata suíça que chegou lá, tudo na administração dele. Vamos falar da Casa de Pedra. Como é que foi a história da Casa de Pedra? Antes de eu ser eleito prefeito, dentro daquele trabalho formiguinha que eu falei, pô, Pariquera não tem um cartão postal, não precisamos fazer um cartão postal. E aí, com um amigo nosso lá, o Areto, ele foi me levando para alguns lugares que eu também não conhecia bem ainda, para fotografar e fazer o cartão postal. E nessas andanças, ele me levou lá na Casa de Pedra, né? E aí eu fotografei e tal, e aí eu vi aquela estrutura e falei, isso aqui precisa ser cuidado, porque senão vai cair, né? Vai desmontar. Precisa ser cuidado. Aquilo lá foi construído aquilo em 1905, né? Pelo Harzer, família Harzer. E aí fotografei a casa e tal, e fiz 4 cartões postais, né? E pensei, bom, se a gente ganhar a eleição, a primeira coisa que eu faço aí uma das primeiras coisas, fazer um decreto de desapropriação dessa área, né? E assim aconteceu. Fizemos a desapropriação e depois fomos atrás de recursos para fazer a restauração e ficou lá aquele patrimônio para a nossa comunidade do Vale do Ribeira. Você já foi lá? Não foi, mas Muito bonito, vale a pena. já vi a foto. Aquela entrada da cidade tem alguma correlação, professor? Aquele portal? É. Não, acho que Me parece uma coisa assim, de pedra, castelo, algo relativo a isso. não foi no meu tempo. É. Aquele lá acho que foi ideia do Júlio Haddad, se não me engano, que era vereador. E aí eu não sei como é que nasceu a ideia de um dos lados ser de um jeito, outro do outro. Eu não vi nenhuma explicação sobre porque Compartilhe para Campina do Encantado. Como é que foi a história? a Campina do Encantado, eu também escutei há muito tempo atrás que tinha um lugar lá que saía fogo do chão, né? Aí aquilo lá me chamou a atenção e um dia eu contratei 2 senhores lá da Barra de Jacupiranga para ir comigo. Não, antes dos 2, eles 2 foram também, mas nós fizemos um grupo para atravessar a floresta da Campina do Encantado. Não chamava Campina do Encantado a floresta em si, mas fizemos um grupo e entramos lá, 7 pessoas, inclusive o Valdir, que era jornalista aqui em Registro. Bom, de Dias. Isso. Aqui dá 99. Então. Faleceu, infelizmente. Faleceu. Então, o Didi, a Terezinha, que era a namorada dele, e mais algumas pessoas. Então, no dia 20 de julho de 1990, nós entramos para fazer a travessia. Entramos, era 4 horas da tarde, por um lugar que nem não conhecia direito. Mas e os guias que eu citei, eles conheciam a parte do final do rio Pariquera, lá embaixo, da foz. E eu consegui mais 2 guias que sabiam a parte de cima. Então, uma parte da viagem foi guiada pelos 2 e
do meio para o final, os outros dois, né, seu Vitória e seu Norberto. E assim, quando nós estávamos no meio lá da travessia, observei um espaço que era meio fofo, né? E aí falei, não, então deve ser aqui, ó, o lugar, né? Aí tiramos uma vara e tal, enfiou no chão, tirou, riscou o palito de fósforo, pegou fogo. Era ali, né, a questão do fogo da Campina do Encantado. E assim nós continuamos a caminhada, chegamos às 3 horas da tarde, no final, lá na foz do rio Pariquera, chegando no Ribeira. A partir daí, fiz muitas outras incursões, com os dois guias lá, seu Norberto e seu Vitória, e depois fomos desenvolvendo o trabalho junto aos deputados, etc. E aconteceu de ser aprovado o Parque Estadual da Campina do Encantado. Embora nós iniciamos o trabalho. Quando foi criado o parque, já era outra equipe que estava na prefeitura. E naquele momento, o que fizeram? Colocaram o nome de Parque Estadual Pariquera Abaixo. Do nome Campina do Encantado, Não, é um bonito. nome bonito. É. Pariquera Abaixo. Bem, aí quando nós voltamos para a prefeitura, aí com as ações do deputado, etc., dos vereadores, e conseguiu voltar o nome, Original. porque um dia eu cheguei em Brasília e vi um mapa grande lá dos parques do Brasil, tá? E eu olhei um lá, Parque Pariquera Abaixo, de baita mapa, Pariquera Abaixo, não fica adequado, né? Porque Pariquera Abaixo é o nome que se dá à linha, porque assim, Pariquera tem as linhas, né? Linha 15 de Novembro, linha Braço Preto, linha Pariquera Abaixo. A linha é uma coisa antiga que foi feita. Mas agora o nome do parque não pode ficar Pariquera Abaixo. A nível de marketing, Campina do Encantado. Pô, Bonito, sabe? infinitamente É o melhor. nome que encanta. Né? Com É o toda nome que certeza. encanta. Qual que é o segredo de sair fogo? Explica para o pessoal. Ali era um lago muito antigamente e a decomposição orgânica que aconteceu é que gera o gás. Tem um gás embaixo. Interessante. Você afunda com a vara, você tira, toca pouco, sai a chama. Olha só. Senhor... Pois não, pode concluir. Mas vamos só fazer a terceira parte, só para... Como é que é o centro de eventos? Como é que foi a ideia? Antes de ser prefeito, um dia eu vendo na televisão e eu vi um grupo de dança da Finlândia, muito bonito, né? Que é dança folclórica. E aí, aquele grupo de dança, eu falei, poxa, Pariquera pode ter esse tipo de coisa. Bem, aí comecei a apreciar esses grupos de dança. Quando ganhamos a eleição, primeiro mandato, eu trouxe, naquele primeiro mandato, 3 grupos de dança de Curitiba. O italiano, o polonês, cada ano e o alemão. E vi a receptividade muito grande do parte da população. E aderiu, afluiu para ver os shows. Cada vez que tinha o show, ia bastante gente. Bem, esse foi o primeiro mandato. Quando eu ganhei para o segundo mandato, eu fui descansar da refrega eleitoral em Santa Bárbara do Oeste, porque lá tinha uma festa das nações. Aí lá vi como é que é, tal, conversei, fotografei toda aquela barraca, etc. E aí trouxe A ideia. a ideia e os funcionários da prefeitura que começaram a montar, compramos cana, etc., e montaram a barraca naquele modelo de lá. E aí aconteceram os 4 anos, as primeiras festas, e depois que a gente começou a fazer o trabalho, eu consegui, numa época, ver um dinheiro do governo do estado para o Vado Ribeira, em Pariquera, a gente conseguiu para fazer aquela arquitetura. Aí levei o engenheiro, mestre de obra, etc., aqui da prefeitura, levamos lá para Campos do Jordão para ver a arquitetura de lá, e assim nasceram aqueles prédios, os 6 prédios, que é a Suíça,
Alemanha, Polônia, Portugal e 2 da Itália. Um da cantina e um da pizzaria. Ambos têm alusão às descendências, às famílias que estão em Sim, Pariquera sim, Sul. porque como Pariquera foi criada pelo governo imperial para receber imigrantes, então a população de Pariquera é muito ali calcada em os imigrantes, né? Isso que eu falei, italiano, polonês, e muitos outros, né? Eh, muitos outros, iugoslavo, russo e vários outros descendentes, então tinha tudo para dar certo, e deu. Deu com sucesso. Interessantíssimo. Ainda sobre o seu primeiro mandato, professor, de 89 a 92, quando eu estava lendo a sua biografia, eu fui me situar no tempo e percebi que o senhor governou na mesma época que Valdir Moraes aqui em Registro. E para quem estuda um pouquinho aí a história, sabe que o Codivar nasceu em dezembro de 1989. Quer dizer, pelo que consta os anais históricos, tanto o senhor quanto o Valdir, entre outros, fizeram história montando, né, esse consórcio aí de intermunicipal aí do Vale do Ribeira. Como que era? Como é que foi esse movimento, essa ideia? Como é que foi esse desafio? Foi benéfico na sua visão? Não foi? Conta um pouquinho para nós aí sobre o início da Codivar. Antes do Codivar já tinha no Vale do Paraíba um consórcio semelhante. E aí alguns prefeitos foram lá, principalmente o prefeito Ariovaldo Trigo, de Iguape, e, se não me engano, ele foi o primeiro presidente, né? Então, a ideia veio de lá. E assim, e foi ótimo, foi importante, e cresceu, tá? E foi desenvolvendo. O Tunica Loss também foi presidente, Samuel. Quando eu assumi a presidência, aí foi solicitado que o hospital de Paribera passasse para o Codivar. Samuel até então era presidente do Codivar na época, e Não, aí foi discutido esse desmembramento, 2001. não, nesse momento não. O hospital não era ainda do Codivar, quando eu era presidente. E eu concordei em receber o hospital para fazer parte do Codivar se desse um aumento, se menos que era de 45%, para os funcionários que estavam em greve. Mas só aceitamos assumir o hospital se der o aumento para acabar a greve. E aí concordou, tal, assumimos o Codivar, no dia seguinte acabou a greve. Bem, esse foi um benefício. Eu fui presidente 2 vezes, sabe? Mas, e aí vários companheiros, é uma coisa positiva, né? Depois é que houve a separação. O Codivar é mais de planejamento regional e o Consaúde cuida da parte de saúde de vários partes aqui do Vale do Ribeira, né? Entre o Apiaí, Itanhaém, tem... Depois eu não me lembro mais porque já fiquei fora. Tá certo. Manda aí, doutor, uma Olha, boa. ó, essa parte política, o senhor Orlando não foi 3 vezes prefeito, presidente do Codivar 2 vezes, foi da delegacia de ensino aqui. Mas vamos mudar agora para a parte da literatura. Como é que surgiu a vontade de escrever o primeiro livro dele? Mostra, por favor, você que está mais fácil. Esse aqui é o primeiro, Travessias para a Liberdade. Bela capa. Tá lá Pelo pra- que eu andei pesquisando, é uma obra aí que é ambientado na Amazônia, se trata de um belo romance, né? Um grande romance, Fale um né? pouquinho mais Como é para que nós aí, surgiu a professor. ideia desse livro? Deixa eu pegar os outros dois aqui. Surgiu a ideia devido aos problemas das prisões no Brasil, né? Nós temos aí mais de 800 mil presos, sabe? Pelo menos era esse número, não sei se aumentou ou diminuiu. Diminuiu é difícil, né? E a situação carcerária é muito complicada, né? Um país como o nosso. E aí a ideia que surgiu é de fazer um presídio único lá no meio da Amazônia e acabar com os outros, etc. Tem toda uma história aqui. História, eu Sabe? li. E aí os presidiários lá dentro do presídio tem a liberdade lá, mas não conseguem sair de lá, né? Porque o presídio é uma prisão, já dentro da região. Mas lá dentro eles são todos
tem uma vida independente, comércio, tudo, tudo. Foi criada toda uma estrutura, né? Por isso que o livro é grosso, porque é criada uma cidade e é criada toda uma estrutura e como os presos participam, etc. Tal. Bem, e assim, e a travessia para a liberdade é os que... Será que é possível escapar daquela prisão? E qualquer coisa quase impossível, mas as travessias mostram se é possível ou não. O fato de escrever um livro também desse tamanho, porque demorei 4 anos para escrever. Depois que eu me aposentei na escola, e aí nós montamos também um polo na Faculdade Cruzeiro do Sul, é um polo em Pariqueta, já faz 14 anos. Aí passei a ter mais tempo para escrever. Por outro lado, é preciso, a gente, quando está aposentado, mas é preciso criar outras formas de atividade. Então, o teu polo é uma coisa, mas não é suficiente, porque tem funcionário também e tal. E aí eu tinha bastante tempo para... Porque não é só escrever, tive que ler bastante, estudar bastante, sabe? Foi o primeiro livro, uma experiência importante também. Então, o fato de me ocupar para fazer isso, então, foram 4 anos, ótimo. Depois desse aqui, foi para a gráfica, etc., fez bom, aí eu comecei a pensar em outro, né? Aí fiz Vamos mostrar o o segundo aí. segundo. Que é o Retratos do Passado. Uma bela capa, né, doutor? Aí é o Muito famoso lampião. Acho que é um lampião a gás. Um gado lá Não ao é a fundo. gás, Não é gás? esse é querosene. Ah, querosene, tá certo. Esse é antigo. Retratado na década de 50 tem que ser querosene. Esse saiu mesmo. durante a pandemia, né? Então, esse aqui, o retrato do passado, ele retrata a Lagoa Seca que eu citei, lá onde eu nasci, e como é que era, então, o interior de São Paulo. Tamantina. Porque meu avô foi que abriu uma das partes da mata lá do Oeste Paulista, né? E ali, naquele lugar que ele abriu, tal, depois foi surgindo, e aí surgiu, nós chamávamos na época patrimônio, ou seja, uma vila, né? Surgiu uma vila. E ali tinha máquina de beneficiar arroz, tinha cinema, tinha laticínio, tinha açougue. Então, e aí era um tempo de muita agitação, porque a mata depois foi aberta, veio muita gente, né, morar. E ali eu procuro retratar como é que era a vida ali naquele ambiente onde eu vivi quando era criança. Depois, um outro passo, alguém dali que tinha uma propriedade vendeu, porque tinha o passo seguinte, os habitantes dali, era o Mato Grosso, né? Então, venderam a propriedade ali e foram para o Mato Grosso, lá para depois de Cuiabá, né? Lá no Vale do Guaporé. E a batalha foi grande e tal, tudo isso, e pá, pá, pá. Depois fui ver as terras, onde já tinha trabalhado bastante, era dos indígenas, era da FUNAI. Foi uma coisa muito ruim que aconteceu, de verdade, né? E aconteceu com muitas famílias. E assim eu procuro mostrar aqui o retrato do passado, né? E o que acontece no nosso país. Quer dizer, na verdade, os indígenas reivindicaram, o pessoal teve que sair. Não sabemos se foi bem isso, ou se de repente já era um golpe preparado, tal, sabe? Não sei se os indígenas iam, mas, enfim, lá tinha indígena por lá, na região. Eu estive lá também, né? Como estive na Amazônia para escrever o primeiro aqui, também estive lá no Rio Negro, conhecendo. Porque o Orlando, o que ele escreve é ficção e tal, mas ele vai ver a realidade, vai pesquisar e vai lá. Agora vamos falar do terceiro livro, que esse vamos aproveitar saindo ainda, vai ser dia 8 agora, né? Dia 8 de julho, Que também é fruto de uma viagem, né? Uma viagem, De né? Moscou até o Pacífico. Vladivostok. Deixa eu mostrar a capa aqui, ó. Olha que coisa linda. De Moscou ao Pacífico. Agora, a Transiberiana é a maior ferrovia do mundo, né? 9.000 quilômetros. Ela tem, essa ferrovia tem 9.288 quilômetros, saindo de Moscou, indo até Vladivostok,
no Oceano Pacífico, né. Deu para conhecer a Rússia de ponta a ponta. Atravessei a Rússia, atravessamos, eu e a Mariana, atravessamos a Rússia. Foi com a filha. Olha só. A filha é companheira. Agora, aí o Orlando vai nos contar, ninguém fala russo, nem ele, nem a filha. Lá o pessoal também não fala inglês, pouca gente fala, né? Como é que foi essa epopeia aí? Bem, a ideia germinou lá atrás de fazer essa viagem. Depois de acalentar a ideia, aí percebi que ia ser bem difícil, porque lá eles não falam do jeito que a gente fala e nós não falamos russo. E eu falei, pô, se eu for lá desse jeito, eu vou ser enrolado para cá e para lá, taxista e tal, sabe? Então, falei, acho melhor largar a mão. Pensei em, acho que não vai dar para ir, não. Mas aí, passado uns tempos, falei, mas espera um pouco, e se eu estudar russo? Né? Se eu estudar russo, aí eu resolvo a opção de problema. Né? Posso não falar russo, mas não vou analfabeto. Né? E assim, estudei russo. 2 anos e meio estudando russo pelo computador e me criei vontade, coragem e me preparei para ir. Né? Autodidata. Sim. Olha só. Fui um professor pela internet, né? Um EAD. Mas aí, quando estava já quase no tempo, enquanto isso, eu fui estudando também a Rússia. Estudando tudo, suas fronteiras, seus vizinhos, as confusões todas, as guerras, as invasões de Napoleão, Hitler, tudo isso eu fui estudando para embasar. Né? Aí, quando estava quase pronto, aí me apareceu um problema de saúde. De repente, eu comecei a desmaiar. Né? Conversando aqui, começou com você, e pá, vinha um desmaio. Né? Pô, assim não dá para ir para a Rússia, né? Tá louco. E aí fiquei 10 dias internado em Pariquera. Só descobriram que meu organismo não retinha o sódio. Né? Sódio é fundamental. Né? E o organismo não retinha o sódio. Aí os médicos falaram, ó, melhor você ir para São Paulo para num centro maior, com mais experiência, mais casos, né? Por que não segura o sódio? Aí fiquei mais 10 dias em São Paulo, no Hospital do Servidor, e só no 9º dia que foi descobrir, quando eu entrei lá no magneto, que o corpo todo lá dentro, né? Fazer os exames na cabeça, e aí descobriu o que era. Eu havia perdido a hipófise. Né? A hipófise é uma glândula aqui no pé da cabeça. Aqui, né? E a hipófise que distribui tudo necessário, né, para o restante do organismo. E ela gastou. Não sei bem onde gastou, mas o médico também não sabe como é que aconteceu isso. Bem, mas quando descobriu, no 9º dia, no 10º eu tive alta, me deram o remédio que eu tenho que tomar diariamente e a vida voltou ao normal. Né? E aí, deu para executar a viagem. Diante desse problema aí, a minha Mariana falou assim, ó, pai, você está com essa idade aí, 78 anos, apareceu nesse problema e tal, eu gosto também queria fazer essa viagem, eu vou com você. Né? E aí, assim... Pai e filha viajando. Vamos embora. Dizem que o russo, ele é muito gelado, né? A nível assim, o brasileiro tá acostumado a pegar aquela coisa lá, dizem que não tem esse contato, né? As pessoas não podem chegar pegando e tal, tem a questão cultural deles assim, é algo mais gelado ou não? Não, olha, não é bem assim. Bom, primeiro, eles gostam de brasileiro, né? Fomos muito bem recebidos em toda parte. Né? Agora, para ir encostando também, depende, demora um pouco, né? Não pode... É que o brasileiro... O brasileiro é que nós estamos em casa conversa já, 5 minutos, ele já quer abraçar. Tem um espírito mais hospitaleiro. A gente é que está um pouco fora da curva, né? Sim. Eles estão normais. Na Europa, tudo assim, meio... Né? Sem muito cheguei, né? Mas eu gostei muito da receptividade. Eles, quando falavam que era brasileiro, e alguns já lembravam do Pelé, do Garrincha. Vamos lembrando uma coisa, hein?
estava a guerra da Ucrânia. Você estava lá, a guerra estava rolando. Tava. Você tem uma cidade, você me contou que estourou um drone. É. A cidade de Kursk, quando nós estávamos lá, chegou um drone mandado pela Ucrânia, mas a questão é a seguinte, são 5.000 quilômetros, né? E a Ucrânia mandou um drone lá naquela distância. Depois não sei se teve mais ou não, mas a gente ficou sabendo disso, mas também não foi um ataque aleatório, foi um ataque num segmento militar. Então, Uma base militar lá que uma foi base atingida. militar. Mas não é agradável. Você É. está viajando em drone, jogando bomba, explodindo Não, lá, né? não é bom. Bom, o senhor falou que o russo gosta de brasileiro. O senhor também foi para a China. E aí, o chinês gosta do brasileiro também? Qual que é a diferença, assim? Não, mas o contato nosso com os chineses foi muito Superficial. restrito, né, superficial, foi pequeno. Só o motorista do carro que veio O senhor não estudou transportar a mandarim para gente. fazer essa viagem, não? Não. E então não dá para saber não, né. É outra O cultura, senhor bem passou bem por onde lá, afastada. lembra? China, China? só Pequim. Pequim. É. Legal, bacana. É. Bom, Vamos falar da Transbrasiliana ainda, continuar. manda aí. Conta para nós como é que é dentro do trem, porque tempo que você ficou mais tempo dentro, parava nas cidades. Você ficou mais tempo no trem, foi quantos dias? Foi lá de Kursk, e Kursk é a cidade onde está o lago Baikal, né. De Kursk até a próxima parada nossa, que foi Khabarovsk, e deu 64 horas de viagem, né. Era o trem. Dormimos 3 noites nesse período aí dentro do trem, né. Porque assim, a gente saiu de Moscou e depois de umas 25 horas de viagem chegamos em Ekaterimburgo. Nessa cidade muito interessante que ali é que foi morta a família do czar Nicolau II, né, lá em 1918. Eles foram mortos nessa cidade então, e no local que eles foram mortos era uma casa. Depois foi demolida essa casa e construída uma igreja, né, que é chamada Igreja do Sangue. Só que a família foi morta. Então, nós fizemos uma visita nessa igreja, bonita, fotografamos, toda essa história. Só que naquela noite que a família foi morta, os corpos foram transportados para uma floresta a 20 quilômetros de distância e colocados numa vala, e tudo secreto. E só foram desenterrados agora, depois que acabou a União Soviética, porque foi dado alerta, etc. E aí todos os corpos foram tirados dali. Então, nesse lugar onde a família foi enterrada, tem um memorial muito bonito, né, em homenagem à família Romanov, em que morreu o czar, a czarina e as 4 filhas moças e um garoto, acho que de 11 anos, 12 anos, sabe? Família toda. A família toda foi morta ali. Depois quando descobriu, tal, que transladaram os corpos para São Petersburgo. E nesse trem, você viajava, você e sua filha, Mariana, viajavam como? Sentado, poltrona, cama, como é que é? Beliche. 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 Cada cabine tem onde nós viajamos, né, e tinha outros setores do trem que eram diferentes, né. Tem setores melhores e setor, onde não tem separação nenhuma, porque a nossa era uma cabine para 4 pessoas, né. É assim que transportava. Bem, depois de Ekaterimburgo, próxima viagem, outro tanto aí de umas 25, 26 horas, chegamos em Novosibirsk, né, uma grande cidade, a maior cidade da Sibéria, e nessa cidade, e em cada cidade a gente ficava 2, 3 dias, sabe. Então nessa cidade nós ficamos também, era primavera, dia 27 de maio. Quase chegando o verão e deu uma nevasca, né. Então na Sibéria, né,
A Sibéria, o verão é meio fresco. Temperatura foi quanto? 0 grau nesse dia que caiu a neve. Quando Esse é caiu o a neve. verão. É. Meu Deus, imagina o inverno. Nós estamos meu queixando amigo. do frio. Isso aqui lá na Rússia. É o calor. É verão. Então, de Novosibirsk, depois dessa experiência da neve aí, na primavera, aí a próxima parada, outro tanto aí de quase 30 horas, chegamos em Irkutsk. Irkutsk é a cidade onde está o Lago Baikal. Esse lago é famoso porque ele é o lago mais profundo da Terra, 1.600 metros de profundidade. Tem também mais de 1.500 quilômetros de comprimento por 80 quilômetros de largura. Papagaio, é o mar. Então, é fundo e antigo. É o lago mais antigo da Terra, 23 milhões de anos. É o lago mais profundo. Então, para ir de Kursk até o lago são 70 quilômetros, a gente foi de ônibus. Bem, depois de Kursk, nós tomamos o trem, aquele que tem 64 horas de permanência, e chegamos em Khabarovsk, que já é do extremo oriente. Só que ainda não está no Pacífico. Dali, em linha reta, são 300 quilômetros para chegar na água. Mas dali ele desce beirando a divisa com a China e chega em Vladivostok, que é o porto, num território todo que foi tomado da China no passado, no século XIX. Bom, quem quer muitos detalhes, tem muita coisa interessante, os senhores tiveram só um aperitivo aqui. A partir do dia 9 está em todas as livrarias, estou a Transiberiana, professor Orlando Milan. E uma dica, né? De repente a pessoa está programando uma viagem para a Rússia, leia o livro, pegue todas as dicas primeiro. Que é muito interessante porque, aliás, chega lá com e bagagem. as pegadas da humanidade. É. As pegadas da humanidade. Por Com a quê? editora Labrador. Eu, na verdade, eu digo o seguinte, eu não conheço ninguém que pegou a Transiberiana, eu conheço muita gente, tudo quanto é lugar. Você conhece alguém, não? Não conheço. Hildo conhece alguém, não? Também não. Mas hoje já estamos... Pioneiro, estamos conhecendo ele e a Mariana. Então, as pegadas da humanidade, por que tem esse Por quê? subtítulo aqui? Porque eu tomei como base a Transiberiana e o lado norte, como é que é? Povos que viveram ali, viveram sempre, milênios vivendo ali, são os povos das terras bem geladas, sabe? São tribos muitos povos vivendo naquelas áreas geladas, né? Que muita gente acha que seria insuportável viver. Então, como é que foi a vida desses povos e como é que está sendo ainda? Isso do lado norte da ferrovia, de quem está indo de Moscou para Vladivostok. E do lado sul, onde a humanidade também transitou muito. Quando saiu da África, o homem atravessou por ali a caminho da América. Então, todo esse trecho aí, através de milênios, foi indo para o leste, indo até chegar no Pacífico e atravessar pelo Estreito de Bering para chegar à América. E com o tempo, muita gente começou a voltar, sabe? Que são os mongóis e outros nômades do leste voltando, que vieram até a Europa de novo. Gengis Khan, Tamerlão, Átila e outros guerreiros e povos nessa ida e vinda, além da famosa Rota da Seda, que aí o comércio transitou então ao sul da ferrovia. E agora é o grande problema, a Rota da Seda agora, né? Agora a nova, né? A nova. Agora, essa rota antiga que faz parte da minha ideia aqui das pegadas da humanidade. Então, a ferrovia tem de seus dois lados pegadas da humanidade através do tempo. Tem uma frase aqui que eu quero ler, o seguinte: uma viagem que poucos ousam fazer, o que é verdade, mas os que fazem jamais esquecem. É verdade, porque não dá para esquecer uma viagem dessa, sim. né? Falando em viagem, professor, a que mais assim me causou curiosidade foi a sua viagem para a África. Porque atravessar o deserto do Saara é um negócio que é para poucos também.
né? Só para que os senhores aí que estão em casa entender o contexto. O deserto do Saara, ele é maior que a extensão territorial do Brasil. Quase pode cobrir aí a Europa, mais um pouquinho aí cobrir a Europa. Então, quer dizer, é muita terra, é muito deserto, é muito sol na cabeça, muito quente de dia, muito frio à noite. Como é que foi seu contato, professor? Dava para dar uma volta lá nas dunas? Dava para ter esse contato mais direto com o deserto? Sim, dormi muitas noites nos oásis, Olha só. e o transporte, a viagem, não era fácil, porque teve trechos do deserto que para sair de um oásis para o outro demorava 3, 4 dias, sem passar um veículo, né? Rapaz. Então, foi uma experiência. Muito trajeto a pé? Não, Não? não, a pé não dá para andar, né? Nem um pouquinho ali ao redor? Não, só no oásis, sabe? Só nas cidades pequenas, né, do deserto. Mas isso já faz muitos anos, né? Isso foi 1975 Que, para 76. quais tipos de veículos mais É o que eu usados? andava, né, Orlando? Hã? O que eu andava o veículo, quando eu atravessei lá, porque eu fiz de Marrocos pelo deserto, de Casablanca, é uma jardineira velha, né? Tem. Umas jardineiras Tem. velhas. Sabe quando? Mas a maior parte é caminhões, sabe? Caminhões. Caminhões. O tempo final de uma... Porque assim, eu sei que o deserto do Saara, ele começa ali no Oceano Atlântico e vai até o Mar Vermelho, né? Se você pegar de uma ponta a outra. Quanto tempo demora para quem está atravessando assim, focado? Vou de uma ponta para outra. Quantos dias? Mas eu não fiz trajeto nesse sentido. É? Eu fiz Ah, do norte para o sul. vertical. Uhum. Eu saí do Marrocos, Argélia, Níger, Ah, foi descendo. Uhum. Alto volta. Aí quando cheguei no Níger, embaixo, no rio Níger, já tinha atravessado o deserto. E depois Costa do Marfim para depois voltar. Mas e aí a travessia depende, sabe, de circunstâncias, né? Porque eu gravei um discurso do rei do Marrocos, né? E era meu equipamento, que eu projetava filme, eu gravava. Aí eu gravei um comício do rei do Marrocos. Mas havia uma guerra entre o Marrocos e a Argélia. E um dia, no acampamento ou no oásis, alguém ouviu o discurso que eu tinha clicado ali e tal, e aí falou para a polícia, aí a polícia veio e grampeou. Eu estava lá a mais de 1.000 quilômetros já descendo o deserto. E aí a polícia me levou de volta para o oceano, para o mar Mediterrâneo, né? E levou, aí lá projetei meus filmes, etc. Mostrei que não tinha nada com Marrocos, etc., né? Bem, enfim, aí me levaram de volta lá onde me pegaram, naquele oásis, o oásis de Insalá. E ali até a polícia me ajudou a pegar o próximo caminhão para continuar a viagem, e aí fui embora. E como é que a polícia chega lá de dromedário? Não, Jeep. Quando a gente imagina, lógico que eu tô brincando, tá, professor? Quando a gente imagina os filmes e tal, o deserto do Saara, a gente imagina os camelos, os dromedários, né? Como Mas é a gente que... cruza no deserto com o cabelo. Tem cada parte de cruza? cabelo. É Tem. mesmo? Tem. Ah, rapaz, mas Muito. a comunicação, acredito que deve ter alguém ali para fazer o translado. Não, Não existia celular naquela época. essa região que eu viajei era língua francesa. Ah, francesa. Tá, entendi. Ah, A tradução, então, Não, fica conversar a bel normal. prazer do cidadão. Sem problema. Interessante. Mas qual viagem? Eu falei a África e o deserto do Saara, mas eu sei que faltam poucos continentes, acho que pra você completar a sua coleção, né? Mas qual delas te marcou mais? São situações diferentes, né? Essa da África foi um espetáculo, né? Muita coisa diferente, né? E superando as dificuldades que ia aparecendo, e deu tudo certo, né? Essa da Transiberiana é mais recente, ela, sabe, tá bem ainda, né? Foi o ano Tá passado, fresquinha. né? Tá fresquinho, foi ano passado.
eh, e muito mais confortável, apesar de ser beliche, muito mais confortável do que a viagem da África, né. Sim, Mas, sim. é muito mais bonito aí. E deixei um livro. A viagem da África não fiz um livro, Só Uhum. filmou. só fotografei, Eu filmei, sei que o né. senhor passou por vários países também da Europa. E a gente ouve dizer que lá tem seus trens também que fazem aqueles translados internacionais e tal. O senhor chegou a fazer também? Lá tem o Oriente Express. Não, o Oriente Expresso, aquele que vai para Bagdá, É, etcétera. Bagdá. Não, esse não, Não. não, não. Eh, Desses trajetos pela Europa aí, apareceu algum trem aí no meio do caminho também, não? bom, trem, eu fiz de Madrid até Gibraltar, foi uma das viagens. Depois, quando voltei da África, de Marselha até a Suíça, até o Valais, também de trem, né. Eh, e também viajei de trem de Londres, parando, e tal, mas de Londres até Poznan, na Polônia, né. Interessantíssimo. É, Muito bom. ficou faltando um pouco para ir de fora a fora, né. Bom, eu vou lançar minha última aqui. Como bom conhecedor, o senhor conheceu o Vale como ninguém, foi prefeito, movimento do Pudivar, viajou o mundo inteiro. Décadas passadas, eu acho que hoje já vem diminuindo essa sina. Mas diziam que o Vale do Ribeira era muito atrasado. Alguns ainda dizem, mas que melhorou, como eu já disse. Comparado com suas viagens e comparando com o tempo que o senhor já conhece o Vale do Ribeira está tão atrás assim do mundo ou não é bem por aí? Não, né, já o que eu falo sempre é o seguinte: a gente acha que não o Vale do Ribeira, o Brasil tá difícil, tal, mas tá muito melhor do que 100 anos atrás. E daqui a 100 anos vai estar muito melhor. Então é o Brasil, é o Vale do Ribeira, sabe. Então, Todo o contexto. é isso, o Vale do Ribeira tem que, no futuro eu acredito muito na exploração do turismo, porque o Vale do Ribeira não vai mesmo derrubar suas matas todas para fazer cultivo, porque não, sabe, está fora de cogitação isso. Então, é só se preparar, eh, para o turismo, porque em volta do Vale do Ribeira tem 25 milhões ou mais de habitantes, em volta, num raio de 200 quilômetros, né. Se você pegar, Santos, São Paulo, Campinas, Sorocaba, Curitiba, é um raio de 200 quilômetros com uma massa de gente muito grande, né. E, pode ser por aí o caminho. Agora, o Brasil também pode dar saltos que faz tudo isso melhorar, né. Eu vejo, por exemplo, quando eu deixei a prefeitura, 2004, o orçamento da prefeitura era de 10 milhões de reais. Hoje, acho que está por volta de 80, entre 70 e 80 milhões, né. Olha o Muito salto, diferente. olha o salto. E deu esse salto, não é porque o município está arrecadando mais, é que o Brasil deu uma alavancada. Por quê? Eu acho, pelo que a gente tem visto, quando começou essa alavancada aí, com a China consumindo muito produto do Brasil, né, muito produto do agronegócio. Isso aí fez entrar muito dinheiro no Brasil. E a China não consumiu só do Brasil, consumiu em várias partes do mundo. E essas várias partes do mundo também compram do Brasil. Ou seja, então, à medida que o Brasil melhora, tudo vai melhorando. Mesmo o Vale do Ribeira, só ver a quantidade de estradas asfaltadas que não tinha há 40 anos atrás, né. Hoje A BR, são que era muito. pista única, era um A sufoco, lembra? pista única, né. Então, Registro já tem aeroporto, Hospital Novo. tem hospital aqui, tem hospital lá que está aumentando. Então tudo vai melhorando. Quando eu cheguei em Pariquera, éramos 11 mil habitantes, né. Hoje tem 20, né, se não me engano, se não teve uma alteração aí. Então, isso de melhorar, né, é uma coisa natural, vai acontecendo, sabe. Só veja, você vai em Pariquera, a quantidade de carros que tem na rua
é uma enormidade, né? O centro da cidade ali, né? Ali em volta do hospital, por ali, tudo, sabe, Já prefeitura. tem horário de né? pico. Já, hoje de manhã, para estacionar o carro, lá perto da escola onde eu vou todo dia, hoje tive que dar uma volta no quarteirão, porque não tinha, sabe, espaço. Ou seja, tudo isso significa o quê? Que a coisa está melhorando, né? Sim. Vai melhorando. Esqueci de fazer uma questão, Urbano. Você também se aventurou na pecuária, não foi um tempo? Ah, sim. Oh, eu O falei búfalo, né? no começo da nossa fala aí, eu disse que no ano seguinte que eu cheguei aqui, eu comprei um sítio, né? Mas aí você passou por búfalo lá? Aí a coisa foi andando também através dos anos, né? Depois eu entrei no programa da secretaria, aquela que o Simplício mesmo? incrementou, né? Que era 10 fêmeas e um touro, e depois eu tive uma boa produção de leite, né? Com Continua hoje. laticínio Vale d'Oro e tal. E depois eu vendi a propriedade, vendi em 2010. Porque, veja, na família, onde eu tinha propriedade, na beira do Ribeira, era muito difícil, por causa das enchentes. Os filhos não estão aqui, né? Como é que faz para tocar? Não, sabe, eu achei melhor vender. Assim que eu vendi, fiz os acertos que tinha que acertar, reservamos uma parte, eu e a Célia, e fomos viajar. Aí que essas viagens da Europa, que foram 2 meses, né, dando um passeio pela Europa com... né, Vendeu o sítio e foi. Maravilha. Tá aí. Eu acho que foi um belo bate-papo, hein? Bom, bacana. Muita história interessante, Turismo, E- política, história. geografia. Coisa boa. doença, coisa ruim também, doença, Foi um prazer. qualidade. A Vamos idade da mostrar mais gente uma vai- vez o Lico que vai estar partindo A Transiberiana e as pegadas da humanidade. no próximo dia 8, vai estar sendo lançado, lá em Pariquera. lá em Pariquera. Show de bola. Atualmente já está no Amazon. Tá na Amazon. Primeira que mão aqui. Podcast Vale em Pauta, primeira mão. Lançamento aí do Aqui. professor Orlando Milan. O senhor gosta de ser chamado de professor? Foi natural. através do Escritor, tempo, ex-político, professor. Desde- Tem várias alcunhas aí. Né? Dando aula desde 1970. Maravilha. Continua dando aula, né? Então, dirige uma instituição tem uma superior escola, de ensino lá em Pariquaraçu, né? Bacana. A Célia e eu. Professor, foi um prazer estar aqui com o senhor, foi um bate-papo muito interessante, né? E realmente o microfone do podcast Fala em Pauta, sua mensagem aí, principalmente para a juventude, para ter esse vigor que o senhor tem aí, sempre, e o pessoal que anda meio desanimado, porque o ano passado enfrenta a Transiberiana sem falar quase nada de russo, aprendeu russo para poder fazer a viagem. É uma maravilha de lição. Não, eu agradeço aí o convite que vocês me fizeram, né? E espero ter respondido de acordo com o que Com vocês certeza. esperavam. E desejo para vocês sucesso e a população toda, meus cumprimentos e uma boa noite. O nosso amigo Hildo vai dar o alô tradicional dele aqui, senão o pessoal reclama, né? Sabe por quê, professor? Porque esse podcast é um apoio da Rádio 99, da Agência Ilustrativa e do nosso sócio majoritário, Hildo Júnior. Então, se o sócio não der um tchau, fica esquisito o negócio. Então, gente, é isso aí. Doutor, saideira. Então, até a semana que vem, mais uma vez, um belo podcast, muita coisa interessante com o professor Milan. Um abraço para todo mundo e semana que vem estamos de volta. Tamo de volta, é isso aí. Não se esqueça de se inscrever, acionar o sininho, compartilhar no grupo, principalmente esses grupos de Pariquera-Sul, né? Muita gente aí, ó, ex-prefeito, professor, pessoa com uma biografia maravilhosa. Vale a pena, né, doutor? Vale a pena. Agora tá gravado aí pelos próximos 50, 100 anos aí, né? Enquanto o YouTube estiver no ar, professor, dá para revisitar esse podcast aqui e aprender um pouquinho, né? Isso é uma fagulhazinha, né, do que o senhor já viveu. Tá bom, gente? Então é isso aí. Obrigado pela audiência aí e um forte abraço.